Conceito. Muito bem-vindos ao episódio 358 do Farofa Conceito. Eu sou o Armin. Eu sou o Fábio. E eu sou o Jean. E como minha voz talvez já esteja me entregando, foi uma semana difícil, não é mesmo? Mas quando as coisas são difíceis é que você tem que tentar, né? Tentar fazer melhor. Botar a cara no sol, sair, dar risada, tentar ver o lado bom da vida. Como já diria a Jennifer Lawrence naquele filme. Quem lembra? O filme não tem nada a ver com o lado bom da vida. Mas tudo bem, né? Traduções de filmes que talvez não são tão precisas. A tradução literal é isso, né? Mas tudo bem, tudo bem. A gente sempre Amigo, acho que é a esse episódio- mensagem do filme, assim. Acho que é o que eles queriam passar. É, Ai, ai. eu preciso reassistir o filme, inclusive, porque eu nem lembro do que acontece no filme, pra vocês terem noção. Já faz o quê? Uns bons quase 14 anos que esse filme saiu? Jesus amado. Enfim, né, gente? Enfim. O tempo, Sueli, voa. A gente sempre começa os episódios pedindo pra vocês seguirem a gente nas redes sociais, que é @farofaconceito, incluindo, mas não se limitando a YouTube, que você pode assistir aos episódios do Farofa Conceito. E a gente também sempre pede pra vocês, né, conectarem com a gente, com um follow, com uma inscrição, com um like, com um comentário, rebater a gente, ou não, ficar quietinho. É que a gente gosta, né, de ouvir quando vocês põem também a opinião de vocês aí no lugar público que é a internet, né, numa terra sem lei. Mas a gente tenta manter as coisas civilizadas. Se você abaixar o nível, você provavelmente vai ser bloqueado ou ter seu comentário excluído. Mas faz tempo que não vem hater aqui, né, nas terras da Farofa Conceito Land. O que, honestamente, eu acho ótimo. Gente, enfim, já estou divagando. A gente pediu pra vocês seguirem a gente nas redes, no YouTube também. E aí, a gente oferece um favorzinho, um brinde de troca. Além, claro, dos episódios que estamos aqui todas as semanas. Mas com as nossas playlists. Sendo delas, a principal, New Music Friday, né? Que a gente atualiza toda semana com os lançamentos musicais que a gente vai trazer aqui na pauta. Pra você realmente poder... Quando alguém falar, ai, a música nova do fulano, você sabe. Você já escutou. Essas todas as playlists, incluindo a The Music Friday, estão no Spotify, no Apple Music e na Deezer. A Deezer tá meio difícil ultimamente, confesso aqui. Mas Spotify e Apple Music, a gente sabe que a grande maioria, né, do mercado no país, estão atualizadas bonitinho. E fé no pai, que a API funciona, o negócio vai pro ar e eu consigo resolver isso logo, tá? Mas... estão dificultando pro Farofa Conceito. Enfim. Meninos, recados. O que vocês escutaram, o que vocês leram, o que vocês assistiram, o que vocês têm aqui pra compartilhar nesse comecinho de episódio? Eu vou logo falar da minha novela que tá pegando fogo, tá? Claro, amiga. Gente, Fala mesmo. Três Graças está dominando o Twitter. E não só ele, a bolha fora dele. Porque, assim, se você fecha o Twitter, esse assunto existe? Existe. No ponto de ônibus, no mercado, no trabalho, tá todo mundo falando dela, da Joelle, que teve o bebê roubado. Gente, que cena, que sequência. Ela sofrendo um acidente, sendo levada para uma clínica clandestina, sendo sedada para que quando o bebê nascesse ela não conseguisse, de qualquer forma, ver ou ter contato com o bebê. E aí depois ela é encontrada desacordada numa unidade de saúde da Chacrinha, que é a favela onde ela mora, sem saber o que fizeram com a filhinha dela. Gente, que desesperador. Fernanda Vasconcelos entregando, assim, uma performance digna de psicopata. Uma ótima atriz, porque tá me fazendo, assim, odiar. Se eu encontrar a Fernanda Vasconcelos na rua, que ela tome cuidado, porque é capaz de ela levar uma surra. E outra coisa, se a Gerluce, que é a mãe da Joelle, não der uma surra nessa mulher, eu vou ficar muito bravo. Eu espero que o Agnaldo Silva entregue essa sequência pra gente. Tá? Essa novela tá muito boa. O Jorginho agora, que é o pai da Joelle, morreu, né? Ele tava tentando salvar a neta dele de ser sequestrada e levada pelos pais que compraram o bebê. Mas ele acabou morrendo. A Samira, que é essa vilã interpretada pela Fernanda Vasconcelos, matou ele com uma agulhada. Sempre assim, né? As melhores novelas da Globo têm sempre uma agulhada. Quem lembra de Salve Jorge, né? Que tinha isso também. Nossa, eu lembro muito. E recentemente eu fiz uma apresentação pros gringos e eu coloquei o GIF da Totia Meirelles, assim, sabe? Com a arma. Gente, eles amaram. Eles ficaram assim,
Eu nunca tinha visto essa mulher, tipo, pensando se pegava arma ou não. E eu fiquei, ai, cultura do meme brasileira. Agora A eles Santos sabem. novela. Espero que eles Gente, já. nunca assistam só, porque, gente, a Lívia Marini falando assim, ainda bem que nunca saiu de casa sem minha seringa. Assim, só por Deus. Só por Deus. A Cláudia Cláudia Raia. Raia sempre entregando. Mas uma coisa que eu queria comentar é que, assim, pelo amor de Deus, eu acho que a gente não tem mais ouvintes adolescentes, né? Mas como Joelle e Raul, assim, são burros. E tá tudo bem serem burros, porque são, enfim, é um menino de 18 anos e outra de 15. Mas assim, sabe, a casa já caiu. Já roubaram o bebê de vocês. Vocês já estão ferrados, tá? A polícia já está envolvida tentando encontrar o bebê e solucionar o mistério. E eles continuam mentindo porque eles têm medo. Eles acham que eles vão conseguir resolver a situação sozinhos. Mas tem aquela máxima que eu acho que um adolescente sempre precisa saber, que é: quando você tá fudido, a melhor coisa que você faz é chamar o adulto responsável. Façam isso, pelo amor de Deus. Dá uma aflição. Porque você é um jovenzinho de 15 anos e você não tem condições de resolver. Você vai ter que chamar a polícia, porque você está envolvido num tráfico de menores. Enfim. É. Gente, que aflição. E outra coisa que eu queria falar também, aproveitando aqui. O Jorginho Ninja, que é o pai da Joelle, morreu. Mas ele era o traficante, né? O maldosão lá da novela, no começo. E ele se converteu, virou evangélico e virou do bem. E aí ele começou a cuidar da filha dele. Só que esse arco de redenção ele é muito perigoso. E porque eu sinto que o Agnaldo Silva queria colocar no começo da novela que a Joelle tinha sido fruto de um estupro, né? O Jorginho teria estuprado a Gerlúcia e a Joelle teria nascido. Mas ele mudou essa história. Ele deixou que, tipo assim, não, eles se amavam no começo, tiveram a bebê e depois o Jorginho virou uma pessoa ruim. E eu fico feliz que ele fez isso, porque seria muito ruim nesse momento que a gente tá no país agora, que a novela Ah, sim. tivesse um arco de redenção para um estuprador. No momento em que o Brasil vive agora de alta de feminicídio, a gente só tá falando sobre isso, a novela da Globo estaria tipo, ai, olha só, ele se arrependeu. Não, não, ainda bem que o Agnaldo mudou e eu fico bem mais consigo dormir, deitar a minha cabeça no travesseiro sabendo que não tô aplaudindo esse tipo de pataquada. É isso. Mas isso era uma, tipo, um rumor, assim, uma conspiração do Twitter que, tipo, ai, Hum, talvez vá pra esse lado ou não? Só Não, por amigo, eu acho que entender. era a premissa da novela. Eu acho que Ah, era a premissa da novela. E aí, isso era pra ter sido revelado na primeira parte, assim, né? Nos primeiros episódios. Só que aí eu acho que o próprio Agnaldo resolveu mudar. Eu imagino que as cenas deveriam ter sido até gravadas, mas ele resolveu mudar pra tornar mais branda a trama. Porque no começo a audiência estava ruim, né? Então ele teve que dar uma amenizada e aí isso mudou tudo. Então ficou mais tranquilo. não entendi. É que minha pergunta talvez fosse mais, tipo, como que você sabe que Eu não é? sei dizer como eu sei. Eu não sei dizer como eu sei, tá? Mas Mas você eu sei. sabe. Eu tenho certeza que esse era o plot da coisa. Tá E bom. ele mudou. Eu acho que tem até notícias, tá? Enquanto vocês falam, eu vou Não, procurar. tá tudo bem. É curiosidade, tá? Não tô querendo te confrontar, não, amigo, de forma alguma. Porque tudo que você fez, tipo. Eu concordo. Acho que não é um bom momento, né, gente? Não é mesmo. É, eu tô. Menos coisas novas essa semana. Eu terminei finalmente, depois de muito tempo, a primeira temporada de Pluribus, aquela série da Apple TV, que tem uma premissa bem diferentona, meio sci-fi, assim, ficção. O episódio piloto, inclusive, as pessoas chamaram, nossa, é o melhor episódio piloto de não sei tipo, quantos tempo, assim. É, e é do criador de Breaking Bad. E é uma série bastante interessante, bastante intrigante, só que eu acho que ela começa muito bem, ela, tipo, dá um... O piloto realmente tem muita força, só que depois a série acaba perdendo bastante um ritmo, assim. Então é uma temporada bastante longa, assim, não, são 9 episódios de 40 minutos, uma hora, né? Porque não tem uma definição da duração. Mas que não diz tanto. Tipo, podia dizer mais. Podia ter mais plot ali no meio. Mas vai ter segunda temporada. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar. Outra coisa que eu comecei a assistir, porque voltou essa semana, foi aquela série do Disney Plus, na verdade da Hulu, né, enfim, mas que aqui tá dentro do aplicativo do Disney Plus, da plataforma, que é Paradise, que é uma série do Dan Fogelman, que é o mesmo criador e showrunner de This Is Us,
Só que é uma série mais... Não chega a ser de ação, é uma série de drama, com uma premissa bem interessante na primeira temporada. Enfim... Eu também não gosto de falar o plot porque é muito spoiler, gente, me desculpa. Essa vale ver, porque pelo menos o piloto te dá um chacoalhão, assim. Mas que é com o Sterling K. Brown, que também fez This Is Us, né, no papel principal. Tem o James Marsden. E aí, essa segunda temporada começou agora. Saiu 3 episódios. Eu gostei bastante da estrutura que é. Eu não sei como vão ser os outros essa segunda temporada, mas esses 3 primeiros que saíram, cada um dos 3 se passa focado em um dos núcleos da série. Então você tem, tipo, meio que um intensivão daquele núcleo, né? De cada um dos 3 núcleos nesses 3 primeiros episódios. E o primeiro episódio, inclusive, é um novo núcleo, porque a Shailene Woodley, lembra dela? Tava sumida, né? Ela entrou pra série e aparentemente ela vai meio que co-estrelar com o Sterling K. Brown, porque... foda-se, isso eu vou falar. Não tem o papel mais de James Marsden na segunda temporada. E é isso. São essas as minhas novidades da semana. Eu achei aqui. E realmente, na sinopse original, a Joelle teria sido fruto de um abuso. E não só ela, como outro personagem ali da novela, mas o Agnaldo resolveu suavizar. Tanto que no começo estava tudo indicando que ela teria sido fruto de um estupro, e aí ele mudou pra trama seguir para um outro caminho e dar até uma sobrevida pro personagem, que acabou caindo nas graças do público. Que bom, então, né? Sensibilidade que bom sociopolítica é muito importante também. Muito. A novela, o papel da novela no Brasil, né, é essencial. Se não fosse o Félix, não estaríamos aqui. Após jogar sua sobrinha no lixão. Na caçamba. Gente, muito bom. Eu assisti só The Pitt ainda e, assim, muito decepcionante. Segue sendo decepcionante essa segunda temporada. Eu não tenho nem palavras pra descrever o quão ruim ela está. Mas eu li 3 livros essa semana porque a gente decidiu ir no Hopi Hari, né, no domingo passado. Amigo, 3 livros? Amor, eu fiquei 8 horas num parque de diversões e eu não vou nos brinquedos. Lendo? Ele foi em um brinquedo. Eu fui em um brinquedo, na xícara. Fiquei com a mão cheia de bolhas, porque eu levo a sério. Porque é radical, tá? A xícara, se ela não é radical pra você, é porque você não vai na xícara direito. Amigo, podem me chamar do que quiserem. Na Disney eu vou em tudo. Agora, no Hopi Hari, assim... Não. Não. Eu não confio na segurança. Os brinquedos são os mesmos desde lá de trás. Tipo assim, preciso de uma... Não, eu não confio. I'm so sorry. Mas eu respeito quem vai. A Armin foi inclusive no Bungee Jump, gente. E eu filmei. Você foi no Bungee Jump? Sim. Corajoso. Eu fui obrigado a ir no Bungee Jump por pressão social. Mas foi uma primeira vez e foi a última da minha vida. Eu tô bem, tá? Tipo... Amigo, teve um que eu fui lá, foi no, sei lá, tem um ano e meio que eu fui. Que é um que ele vai girando, assim, e é um... O Evolution? Assim. Sei lá, não vou lembrar o nome. Ele faz assim, e aí o carro fica parado e tem um pêndulo, assim. Uhum. Que ele gira assim e vai rodando assim. Talvez. Nesse eu achei que eu ia morrer. Porque minha cabeça ficava batendo no negócio, eu falei assim, acabou, é aqui que eu vou morrer. E fazer um barulho, o brinquedo, eu falei, isso aqui vai desprender, entendeu? A gente já viu isso antes, mas deu tudo certo, só que eu falei, realmente, nesse eu não vou. E outra coisa que eu não fui também é naquela montanha-russa de madeira, que aí eu falei, isso pra mim é demais. Aí é um pouco, exigir um... Que vai ser híbrida, a Armin vai te contar que ela vai ser híbrida. Eu adoro que eu já falei dessa notícia tantas vezes, gente, eu gosto muito do Hopi Hari, tá? Desculpa, Fábio, pegar aqui a voz, o spotlight de novo, mas eu gosto muito do Hopi Hari. Quando eu morava no interior, quando eu era criança, eu ia muitas vezes. Então, tipo, sei lá, até os meus 8 anos de idade, eu tinha ido, tipo, sei lá, quase 15 vezes no Hopi Hari, porque tinha muita excursão da escola. Então, e eu demorei depois muitos anos pra voltar no Hopi Hari, então a minha memória é muito de infância, assim, uma coisa muito nostálgica. E eu acompanho notícias do setor, é um tópico de interesse pra mim. E o Hopi Hari tá finalmente já saiu da recuperação judicial, tá melhorando muito suas finanças, então... Esse ano eles vão trocar a Torre Eiffel lá, que é o elevador, que estava desativado desde o fatídico há muitos anos. Mas eles vão trocar o brinquedo, já tá construindo o brinquedo novo.
E outra coisa que eles anunciaram é que a Montezum, que é a montanha-russa de madeira, ela vai passar por uma transformação, porque a Hopi Hari é de 99, né? Já tem quase 27 anos. E montanha-russas de madeira, elas trepidam muito, principalmente quando elas vão ficando mais velhas. Então eles vão trocar alguns segmentos da estrutura da pista para ser de aço. Isso vai dar uma estabilidade muito melhor. O que é necessário, porque aquilo lá é mais... Sabe aquele... Tinha aquela propaganda da Polishop, que era aquele Energin Turbocharger, que era uma plataforma que tremia muito, assim. Ele falava, nossa, você faz meia hora de caminhada em 5 minutos disso. Minha mãe tem, né? Então eu sei a sensação. Ela caiu nesse esquema de pirâmide. A montanha-russa de madeira é exatamente a mesma sensação. Você treme tanto que você sai com todos os músculos formigando do seu corpo. Então assim, eu falei... Amigo, eu ia sair com uma enxaqueca, que eu ia sair de lá desmaiado. Vocês sabem como eu sou. Que eu não posso com esse tipo de movimento, porque minha cabeça, né, enfim, tensão. Eu ia morrer. Então eu me privei desse sentimento e não entrei nessa montanha-russa. Não pisei nela. Não te julgo, tá tudo bem. Amigo, eu não sou contra o Hopi Hari. É que ele é realmente um espaço que eu acho que precisa de um revamp. Ele precisa se reinventar. Eu entendo que eles tenham criado o mundinho deles e tal, mas assim, porra, o Brasil tem tanta coisa. Faz vários parques aí do folclore, sei lá, se vira, entendeu? Fecha mais licenciamento, porque aquela Gotham lá que eles tinham, que eles pintaram tudo de preto, ele parece mesmo fim de festa. Mas é agradável ainda. Eu só não vou nos brinquedos, tipo, Amigo, você já foi nem na Noite do todos. Terror? Não, amigo, jamais. Eu já fui. Não! Eu fui. Eu já fui em alguma, mas eu não lembro se era do Play Center. Não, mas de Mas lá, eu posso falar, eu adorei. Não, é de lá não. Eu gostei muito, eu fiquei genuinamente com medo, assim. É que eu, enfim, sou mais medroso pra essas coisas de terror. Mas eu achei muito bom, achei muito bem ambientado. Realmente, eu falei, meu Deus, isso aqui é o fim do mundo, é o terror. Eu quero ir embora. É o terror. Mas eu achei muito bom a Noite do Terror. E eu tenho vontade de ir no Hop Pride. A Pablo sempre faz show lá. Vai Sempre, ter agora. A gente até falou disso. Abril, maio. Uhum. Mas é isso, aí eu li uns livros enquanto eu tava lá, e os 3 livros que eu li, na verdade, eram de autoras e autores que eu já tinha lido. Então eu reli o Oração pra Desaparecer, da Socorro Racioli, que eu já tinha lido A Cabeça do Santo, e eu falei aqui pra vocês. O Oração pra Desaparecer eu decidi reler, porque a primeira vez que eu li, eu achei ele meio... Eu acho que eu li errado. Tipo, eu queria acabar em vez de eu entender o que o livro tava falando. E aí eu li de novo. E ele realmente é mais arrastado do que o Cabeça do Santo. Não é um livro tão legal, mas ele é tão lindo, ele é tão bonitinho, ele tem uma mensagenzinha assim tão fofa. Aí o segundo que eu li foi o Se Deus Me Chamar, Eu Não Vou, que é da Mariana Salomão Carrara. A Mariana, eu já tinha lido o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. E esse livro também, ela tem um jeitinho de escrever que é muito interessante. Ele é fácil, ele é gostoso. Às vezes ela se perde, mas nesse aqui, ela se perde menos e devaneia menos. E ele fica menos arrastado do que o É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém. Mas ela sempre traz umas gracinhas, assim. Então, tipo, esse Se Deus Me Chamar, Não Vou, ele é contado pelas lentes de uma criança de 11 anos que adora escrever. Tipo, ela quer ser escritora e aí ela entende que, tipo, se ela quer ser escritora, ela precisa escrever cada vez mais e ela começa a escrever uma história da própria vida. Só que ela tem 11 anos. E aí tem muitas questões, assim, de solidão, dela se ver deslocada, assim, no mundo porque ela é feia e gorda. E os amiguinhos, tipo, eu quero beijar esse menino. E aí, quando ela chega perto dele, os meninos ficam, bicha, bicha. E ela fica, será que ele é bicha? ou eu que Meu sou? Meu Deus! Só que aí, tipo, chega um momento, e é muito bom, porque ela vai trazendo essas reflexões, assim, de tipo, quando eu falava meu nome na chamada, o nome dela é Carmen. Quando falavam Carmen na chamada, os meninos sempre faziam. E aí, tipo, quando eles pararam de fazer, eu me senti muito sozinha. Porque, tipo assim, por que ninguém mais reage a mim, sabe? Então, essa coisa da atenção, sabe? De eu importo, eu existo porque me zoam e agora que pararam de me zoar, tipo, será que eu não existo mais? Será que as pessoas não ligam mais pra mim? E aí tem uma questão dos pais dela, assim, que, tipo, eles são casados e rola um conflito. E é muito bonito. Tipo, ele tem uma lente bonita nele, assim, um quesinho interessante de reflexão. E o terceiro livro que eu li foi Cloro, que é do Alexandre Vidal Porto, que é o mesmo autor de Sodomita. E eu falei de Sodomita aqui pra vocês,
Porque é aquele livro sobre a história do cara que é exilado de Portugal, que vem pro Brasil, e aqui ele vive como uma bichona. Aqui é tipo assim, amor, me traga o máximo de homens que eu puder me deitar com essa noite e eu vou. E ele é baseado numa história de uma pessoa real, assim, tipo, da corte portuguesa que foi exilada aqui mesmo, porque ele tinha essas suspeitas de que ele era biba em Portugal. E aí, esse livro aqui é o Cloro, que é sobre um cara que morre. E aí ele é um defunto autor, como Brás Cubas. E ele começa a falar sobre a história da vida dele. De tipo, eu sou casado, eu tenho uma filha. Eu tinha um filho também, mas meu filho morreu. E é isso. E agora eu morri também. E aí ele começa a falar sobre a vida dele, tipo, closeted, assim. E sobre como foi. É um livro curto. E ele é interessante porque, assim como o Sodomita, eu acho que o Alexandre... Eu nunca mais li nenhum livro dele, na verdade. Não nunca mais, mas tipo, eu só li esses dois. E ele também traz uma coisinha, assim, tipo, tem uma situação inusitada no final. Porque toda hora ele fica assim, eu morri e ela vai descobrir que eu morri assim. Tipo, trazendo vergonha pra minha família. E aí é um spoiler, mas tipo... Ele morre numa sauna gay, no Japão. Tipo, ele tem um ataque, um AVC dentro da sauna. E porque ele trabalhava com, tipo, um pouco de diplomacia, assim, ele fazia umas coisas lá. E ele tava viajando no trabalho, ele foi na sauna e aí ele morre lá. E aí a esposa sabe. Mas isso é, tipo, um detalhe do final. Mas é também um livro interessante. E foram essas as três coisas que eu vi. De resto foi só The Pit, que não é interessante. E hoje a gente foi ver a Porsche Cup, né, que a gente ganhou. E foi tudo, gente. Adoro carros, tô bem animado pro começo da Fórmula 1. Eu decidi que eu adoro carros faz uns 2 meses. Mas eu tô vivendo isso intensamente. Então, Achei engraçado realmente, que foi só é sair minha personalidade. da emissora anterior, né? Que você passou a gostar de Fórmula 1. Não sei, Amigo, assim, você eu achei sabe um que ataque meu pessoal. sonho. Foi Você um sabe ataque que o meu pessoal. sonho sempre foi ser do Plim Plim, né? Tem o apoio total Globo. Então, sei lá. Mas engraçado, que novela que você tá vendo da emissora anterior da Fórmula 1? Eu tô vendo Dona Beija. Entendi. Tá A bom, partir do dia então. 9 de março, às 11 horas da noite, tá? Às quintas-feiras, quem quiser assistir, vai passar Dona Beija. Na Band, caso não tenham Nossa, percebido qual emissora eu tô Caso não falando. Vai ser até o saibam. final do ano, então, né? Porque não são, tipo, 40 capítulos. São, amigo, vai ser exibida como série, vai ser uma exibição semanal, não vai ser diária. Então, mas, tipo, não vai ser reduzido, vai ser completo, só que daí vai ser isso, né? 40 episódios até o final do ano. Legal. É. Enfim. É isso. Mas Não, sabe deixa eu que. fazer uma pergunta pra você. Como é que a senhora consegue ler 3 livros em 24 horas? Amigo, porque são livros curtos, acho que a primeira tá. coisa é essa. Tá Segundo, que quando a gente se dedica a uma coisa que a gente ama, brincadeira. Não, mas eu vou falar uma coisa, assim, que não é Caralho, difícil. falou que eu tenho. Eu sei que eu tenho dificuldades, tá? Inclusive, Amigo, eu tava vou falar num sobre. parque. Eu vou Eu não falar tinha o sobre que uma coisa fazer. que eu fiz essa semana. Mas termina de falar, depois eu falo. Não, é porque assim, livros, de fato, se a gente senta e lê, você acaba eles em menos de um dia. Tipo, você acaba um livro grande em Não, no mas máximo umas 6 horas. Um livro eu consigo ler em um dia. Tipo, eu entendo. Eu já li um livro em um dia. Amigo, mas eu tipo ia fazer o quê? Três Eu ia livros? levantar e dar uma volta no Hop Harry? Não, é Tipo, que... você entende que eles estavam indo em todos os brinquedos? E eu não podia ir embora? I was fucking trapped. Eu tava asking for help. Socorro. Entendeu? Foi meio isso. É que é isso, tipo, um livro grande equivale a 3 pequenos. Acho que essa é a conta simples que o Fábio tá querendo Tipo, o pontuar. livro grande e o mais chato, eu acho. Mas eu escolhi também minhas batalhas ali. Porque eu não ia começar um livro que eu ia demorar 6 horas pra ler. Porque, não. Então eu falei, deixa eu picar. Tipo, porque quando você lê pelo Kindle, tem isso também. Ele te fala mais ou menos quantas horas você consegue ler aquele livro. Então eu pegava alguns que era tipo assim, em 2 horas e 40 você termina. Eu falei, ótimo, porque eu já leio rápido, eu sou uma mulher ansiosa, eu quero virar a página. Então, eu li esses 3 porque um eu já fui com ele na metade, aí eu li até o final, que é o mais arrastado, Socorro Cioli. Daí eu peguei o da Mariana, vral, engoli, falei, que legal, que legal. E aí apareceu o Cloro. E li também. Então, é isso. Mas eu tô numa vibe, assim, que eu quero
começar a ler coisas mais leves. Então eu comecei a ler Game Changer agora também. Então eu também Fofo. entrei pra seita. E tá sendo muito gostoso. Mas eu quero intercalar, sabe assim, dar uma intercalada com uns prêmios Jabuti. Com umas coisas assim, entende? Que trazem um prestígio pro meu Goodreads. Pra não parecer só que eu sou uma safada. É Que isso. é isso? Goodreads, eu não conheço. Amiga. Amigo, é o Letterboxd de quem é alfabetizado. E eu tô lá. Eu não sou. Uhum. Gente, falando em pessoas não alfabetizadas, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Enfim, gente, esse episódio quase não tem pauta, tá? Por isso que a gente tá falando todas as coisas agora no começo. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu sempre tive muito preconceito com a série Bridgerton. Ah, sim. Agora, por um motivo que eu não sei explicar o qual, eu dei play nessa série. Porque eu tava um pouquinho cansado da minha novela. A minha novela é pesada, né? Eu tô falando aqui de ela é prêmio Jabuti. entendeu? Ela é essa coisa. E aí eu falei, acho que eu preciso ver uma coisinha, assim, na sexta-feira eu tava com a cabeça carregada, dei play em Bridgerton por um motivo também relacionado ao trabalho, enfim, eu precisava saber sobre essa série ali. E aí dei play, e aí eu comecei a ver e fiquei entretido. E durante, assim, muito tempo, acho que eu até comentei aqui, eu geralmente dou play numa coisa, eu durmo. E Bridgerton eu não dormi. E também não mexi no celular, o que foi um grande avanço. Olha. Então, eu dou um mérito por essa série por conta disso. Mas eu tenho, assim, muitas críticas, porque eu tinha um preconceito com essa série que ele se concretizou. Eu achava ela ruim. E aí eu vi e eu achei ruim. Mas calma, você acha, tipo. Calma aí. Será que ruim é a Eu vou melhor explicar- palavra? É Eu vou ruim explicar entregar o tintim que por promete tintim. agora? Não, calma, eu vou explicar tintim por tintim. Então explica. Que ninguém tá com pressa mesmo? Tá bom. É o seguinte, sabe quando eu falei que Heated Rivalry, quando você olha a sinopse, a ideia, quem escreveu e os fãs, parece que vai ser muito ruim. Tipo, vermelho, branco, sangue azul. Você sabe que vai ser ruim. Tipo, a execução. Não vai ser uma coisa, tipo, muito bem feita. Só que aí Heated Rivalry foi lá e nos provou o contrário. Tem nuances, tem ótimas atuações. A película da série, a forma como a coisa é envelopada, ficou uma coisa refinada e boa de assistir. Bridgerton, eu acho que o problema não é a história, porque a história é um pastelão, mas poderia ter sido executado de uma forma mais fina e delicada. Eu acho que ela é muito direta. Tipo assim, é uma senhora falando de. Uma senhora não, uma mulher dessa década aí que eles estão, falando de feminismo, e aí uma coisa meio casamento, aí tem uma personagem meio esculhambada ali, a irmã dela, falando, ai, porque eu sou contra, eu quero estudar. Tipo assim, uma coisa muito clichêzona. E eu achei que eles empacotam isso de uma forma completamente comercial, que não tem uma coisa na entrelinha ali, sabe? É tipo, mas tudo bem. É pra você assistir, não pensar e se entreter e cumpre sua função, tá? Eu não tô querendo falar mal aqui no sentido de, ai, não assistam, é uma bosta. Não, é ótimo, assisti, adorei, tô vendo, inclusive. Tô terminando a primeira temporada. Já? Mas eu acho ruim. Eu tô no episódio 6 agora. Amigo. Tem 8? Só que, tipo. Então, me cativou. Mas calma, são episódios longos, tá? Tipo, tem episódio. Eu não sei, não lembro a primeira, mas a quarta temporada que eu também estou em meados agora assistindo. Cada episódio tem, tipo, 1 hora, tem episódio de 1h10. Não, eu sei, mas é que eu tenho uma coisa. Ih, vou expor vocês. É que eu tava programado pra gente gravar às 4, né? E aí eu tava vendo até agora, antes da De gente começar. nada! Ah! O cérebro então já tá, ó, Não, tá torrado. treinado. Mas, ó, posso falar? Primeiro, assim, Smut está em alta. Smut é, tipo, essa literatura que é de Heated Rivalry e que tem muitos livros também heterossexuais que já estão fazendo sucesso há um tempo, que é, tipo, essa literatura de romance spicy, picante, apimentado. Tipo, borderline, assim, beirando o explícito. Ou, na verdade, até bem explícito em várias vezes. E eu acho que Bridgerton é super smut e tá tudo bem. Só que eu acho que ele tem essa questão que ele é bem de época. Pra mim, ele é o Paris 6 das séries, entendeu? É a Paris 6 das séries. Ela vai lá, ela me bota um Thank You Next versão sei lá o quê, a orquestrada. Orquestra. Aí faz uma coisa, tipo, umas falas meio, tipo, canastronas, entendeu? É breguinha. Uma tela verde, você fica assim, a abertura completamente inteligência artificial. Eu acho que é tudo, tipo assim, muito rosa, muito tatuapé.
Corta essa parte. Caralho. Ah, não, pode manter. Pode manter que eu quero que os novos ricos saibam o que já acha deles. O que ele acha que ele vai encontrar se ele for até o Tatuapé. Pode deixar. Vamos pro próximo quadro. Vamos. Você não pode dormir sem saber. Gente, enquanto eles se recuperam aqui desse show de elitismo, louca, eu vou abrir esse quadro pra você ficar bem informado, pra você ter o que falar ali no almocinho de trabalho, com a sua família. Sabia que rolou o Brit Awards e que a Olivia Dean ganhou 4 prêmios agora em 2026, além de ter ganhado o Grammy dela aí no começo do mês passado? Pois é, uma diva. Parabéns pra ela é o momento de fato. Do que ela ganhou os prêmios? Amigo, os principais, assim, tipo, álbum do ano, Tiririri. Uau! Pois é. Kinga. Bem Kinga. Gente, a gente vai falar... Talvez por cima, né? Mas Blackpink é uma pauta do dia de hoje. E os fãs da Jisoo estão em surto. Depois de perceberem que a rapper tem apenas 1 minuto e meio de linhas no mini álbum, né? No EP Deadline. Que tem no total 15 minutos. Então, assim, participação bem ali, só pra dar um oi. Gente, a Pink Panthers e a Zara Larsson chegaram ao top 2 do Spotify global e o primeiro lugar nos Estados Unidos com o Stateside, essa parceria que a gente aqui do Farofa Conceito aclamou através do Farofa Conceito Awards, tá? Que chega em primeiro lugar. Afinal, a gente tá falando de 2 estrangeiras, 2 gringas alcançando os primeiros lugares das paradas dos Estados Unidos no momento que eles não estão muito receptivos com gente de fora não, tá? Nossa, eu não sabia que a Pink era de fora. Ela é inglesa. Ela é britânica, é. Ah, nossa, ela é alta, ela tem 1,75 de altura, segundo a página do Google, desculpa. Gente, a Luísa Sonza trabalhando em mais um álbum, né? Vocês sabem disso. E ela vem falando e tal, tá prometendo. E ela postou um textão agora, falando que um sentimento, medo, muito medo. E não é de cair de moto e de se ralar, mas é porque ela tá falando que, nossa, ela mudou muito e tal. Olha, eu não sei nem o que dizer, sinceramente. Eu acho que quem muito fala, às vezes não consegue, como nós aqui, né, do podcast Farofa Conceito. A gente muito fala. A gente deveria falar menos e fazer mais. Mas também fazer o quê, amigo? Aí que tá, meu amor. Ela aparentemente vai regravar aquela faixa loira gelada do RPM, né? Que vai estar na tracklist do álbum. E ela disse também que as coisas que ela vai falar sobre o álbum são sobre a vida adulta, as angústias. Ela se sente desacreditada do mundo. Ela não se importa, porque com o tempo ela entende que nada importa. Ela se sente mais calma, mais consciente, tem vício, gosta de sexo, de bebida, ela fuma. Mas ela fuma pouco por conta da voz, mas ela fuma. Enfim, ela tá tentando criar ali o ambiente dela, mas eu ainda sinto que a gente precisa de mais do que só o falar. Talvez a gente precise ver. Lança Campo de Morango pra nós. Cadê? É. De biquíni, Letícia Spiller pratica yoga em meio à natureza. Diva. Falando nisso, vocês viram o vídeo que o filho dela postou nas redes sociais? Recomendo. Quem me seguir no Twitter vai ver porque eu retuitei. Falando sobre gente que fala muito, que dá muita opinião, tipo nós aqui do Farofa Conceito, a Selena Gomez se declarou pro Benny Blanco logo após ele peidar e surgir com o pé encardido em um podcast. Vocês não vão falar nada sobre isso? Vocês vão ficar quietos? Só eu? Eu tava vomitando, amigo, desculpa. Não... Que nojo. Eu já falei isso pra alguns ouvintes no privado e eu vou repetir aqui em público. Eu quero o Benny Blanco na cadeia. Eu quero papuda nele. Chega. Que absurdo esse homem. Gente. Sou eu? Posso só citar, né, aqui uma coisa que eu adoro trazer pra esses momentos pra reflexão de cada um de nós? A gente aceita o amor que acreditamos merecer. Pode ir, Fabice. Nossa, você acabou com ela. Foi. De fato. Foi mesmo.
Que aquele pé sujo, só por Deus. Gente, Leanne estreou em terceiro lugar na parada de álbuns britânica. Isso faz com que todas as 3 misturinhas tenham estreado em terceiro lugar com seus álbuns na parada britânica. E o feito da Leanne é até mais impressionante, talvez, do que a das outras, porque ela lançou o álbum de forma independente. Então, apesar dela estar com a Virgin, que não é um grupo pequeno, é um grupo de música independente, e ela conseguiu ficar em primeiro lugar nessa lista, né, dos álbuns de gravadoras, novamente, independentes. E é isso, ela ficou super feliz, compartilhou um vídeo nas redes sociais, super emocionada. Muito irmãs mesmo, parabéns pra ela, merece. Mas acho que é isso, né? Se a gente fizer a matemática aqui, eu tenho lugar de falar, porque eu fiz comum, como vocês sempre gostam de pontuar. Se as 3 ficaram em terceiro lugar, juntas elas ficaram em primeiro, como elas ficaram diversas vezes, não é mesmo? Enfim, gente, o Sérgio Maroni defendeu ali o que é dele, e defendeu a ecossexualidade. Abre aspas, não é rótulo, é consciência. Ai, bom pra ele, né? Alguém tem que acreditar. Gente, essa notícia aqui me deixou um pouco triste. A Ivete Sangalo tem forte diarreia, desmaia e corta o rosto em 2 pontos. Pegou uma vampirose. Gente, tadinha, parece que foi um acidente doméstico. Gente, eu tô procurando agora o vídeo do Pedro Novaes, né? Pera aí que até eu achar, eu vou estar um pouco off. Seguinte, pessoal. Vocês viram que a Lola Young marcou show pra mesma época? Mas agora eu vou defender. Sabe por quê? Porque ela marcou um show num porão no UK. Sabe assim? Tipo, cabem 10 pessoas. Aí vai a mãe dela, o pai dela, o psiquiatra. Só cabem 7. Então é um show pequeno. É diferente de você subir no palco do Lollapalooza, tá? Vou dizer. E por que eu vou defender Lola Young? Porque Demi Lovato cancelou por muito menos. Demi Lovato cancelou aqui pra ir no Coachella, amores. Mas calma, ela não cancelou, ela remarcou. Vida, ela teve uma overdose depois. Ela não voltou. Não voltou. Quer dizer, voltou, mas não pra essa turnê. Ai, voltou cagada. Voltou sequelada, não conseguia nem se mexer no palco cantando rock ainda por cima. Mas aí depois ela Enfim. voltou melhor ainda cantando português com a Luísa Sonza. Quem lembra? Uma grita daqui, outra grita dali. E a Luísa falou assim, foi tu que disse que eu gritava, né? Eu vou gritar muito mais. Enfim. Ai, gente. Gente, enfim. Então ela marcou 2 shows. Um é na mesma época, dia 4 de março. E aí esse sim é no London Palladium. Não sei quantos são os assentos, mas tipo... É um show menor, então ok, até entendo. E o outro é no Orpheum Theater em Los Angeles, dia 16 de março também. Mas, amigo, assim, ela teve que desmarcar o Lollapalooza porque, definitivamente, ela não sabia quando iria voltar. A partir do momento que ela desmarcou, aí beleza, ela ficou bem, não tem como ela remarcar, porque o Lola já reagendou o negócio. Exato, já chamou o Rule pra cobrir ela. E aí agora Kingo. vai fazer o quê, entendeu? Não Tira sei o que ele. Manda ela voltar. Não, mas eu acho que Agora- realmente ela não ia conseguir fazer um puta de um show. Acho que ela ia estar muito insegura. É, E não. o Brasil tem um peso de fazer o show no Sim. Brasil, vamos combinar, né? Tipo, as pessoas esperam. Lembra da Doja Cat, que foi criticada acho que foi Paraguai, que começaram a brigar com ela? Enfim. Gente, vamos lá. O filme Noivas em Guerra vai ganhar uma série estrelada e produzida pela Emma Roberts. Fique curioso com isso aqui, tá? Saudades Emma Roberts dando essas palhaçada. Farofas. Farofa. Chega de fazer filme do Yorgos Lanthimos, pelo amor de Deus, né? Dá uma segurada. Mas essa é Emma Stone, Não, amigo. peraí, essa é a Emma Stone. A Emma Roberts é a que. É a Thank sobrinha you, da the Júlia. gays e não sei o que. Essa daí só faz farofa. Não entendi. Mas tudo bem. Mas ela tá sumida, acho. É, Tipo, ela não tem nada. Ela tava, né? Ela pariu. Não rolou um negócio assim? Teve bebê, ela teve bebê. Então. Isso. Tava se. Licença maternidade. Tô até aproveitando que tem Só pra dar uma família. resumida aqui, não sei se vocês têm notícias, mas eu vi que a Olivia Rodrigo tá finalizando o terceiro álbum dela, tá? Sim. E tem uma outra coisa aqui de novela pra falar, que o casal Louquinha, Lorena e Juquinha, da novela Três Graças, protagonizou o primeiro sexo sáfico do horário nobre da TV Globo.
Então, quer dizer, essa novela tá entregando tudo. Tá entregando mulher trans, tá entregando lésbica transando na TV, tá? Então, é isso aí. Realmente. E todo mundo viu essa, mas é sempre bom... Sempre bom nada, né? Mas enfim, se alguém quiser falar de movimentos de mercado, a Paramount oficializou a compra da Warner Brothers. Depois de... A Warner já tinha aceitado uma oferta da Netflix, que era de 83 bilhões de dólares, mas excluindo alguns assets como a CNN e a Discovery. A Paramount não desistiu, quis bater o orgulho no peito e foi lá e comprou agora todo o conglomerado por 110 bilhões de dólares. Isso inclui não sei quantos bilhões, 2, 3, 7, sei lá, que era de multa, né, por quebrar o acordo com a Netflix. Mas, bem, vale aqui dizer, pra quem não sabe, que a Paramount está sendo controlada por pessoas de extrema-direita. Inclusive, parece que nos créditos de Pânico 7, que se estreou agora no cinema, eles saludam em memória de um fulaninho que morreu nos Estados Unidos no ano passado e que causou um grande auê. Então, assim, de mal a pior. Mas nem toda esperança foi, porque tem os órgãos reguladores têm que aprovar essa compra e o conselho da Warner tem que aprovar essa compra ainda. Então vamos ver, porque pode ter mais coisa ainda pra rolar. Mas, realmente, estamos vivendo em tempos turbulentos. Babado, amigo. Essa história aí tem rendido. Terminamos esse quadro? Terminamos, vambora, vai. Por favor, né? Por favor. E agora a gente vai para um outro quadro, que é mais alegre, que é o... Giro da semana. De tanto que abre, gente, vamos aqui mais um quadro desse episódio. Vamos comentar os lançamentos, começando por Pabllo Vittar e NMIXX, com o single Tic Tic. Eita, como a Pabllo é internacional. A paladina do pop, a drag queen Pabllo Vittar, lançou nessa semana mais uma parceria com um grupo de K-pop. É a faixa Tic Tic, como eu falei, com o grupo feminino NMIXX, que veio ao Brasil gravar o clipe da faixa no bloco da Pabllo, em São Paulo. Realmente, o Brasil tá na boca do mundo. A louca, a nossa ministra do turismo sexual, recebendo suas flores. Essa não é a Anitta? É. Não entendi. Não, então, mas é ela que fez isso acontecer, entendeu? Tá na boca do povo. Foi um trocadilho. Mas tudo bem. Foi a Anitta que fez isso acontecer? Não, amigo, é brincadeira, porque tudo ela fala que foi ela, entendeu? Ah, tá bom. Tic Tic marca a segunda parceria da Pabllo com o NMIXX. A primeira foi Mesh, que foi lançada no ano passado. E é isso, gente. Amamos a Pabllo, sucesso. Gente, eu ouvi essa música, tá? Não gostei. Acabou, é isso? Só que você vai dizer? É isso, achei fraca, acho que Mesh é muito mais interessante. Achei que as meninas desse grupo não senti elas confortáveis num bloco de carnaval ali. Achei que a música não combina, inclusive, com o bloco de carnaval. Não entendi nada, mas se os fãs estão gostando, é isso aí, que bom. É isso. E que a Pabllo hit Exato. lá. Elas são o quê? Elas são da Coreia? Não. Imagino que sim. Tudo bem. Outra aqui que é da Coreia é a Julia B. Só que não, gente. A Julia B tá em todo vapor na divulgação do seu segundo álbum de estúdio. O homônimo Julia B. Agora ela vai ficar. Certeza que ela vai ficar com Julia B, porque depois que lançar o álbum não vai dar pra mudar de novo, né, minha querida? Aí já vai começar a virar palhaçada. Ela muda, né? Ela tocou o disco voador, ela trocou a capa. Quem não lembra? E ela trocou. Eu não nem lembrava que o primeiro disco dela chamava Disco Voador. Nossa, nem eu. Isso me chocou. Eu me entreguei aqui, né? Realmente, eu ouvi esse álbum. Eu ouvia bastante, por sinal, e ela trocou a capa do álbum do nada, sem avisar ninguém. Nossa, eu gostava do primeiro dela, que na verdade era um EP, que era o Solta. Esse era bom, eu lembro desse. Agora, Disco Voador... Enfim, gente, né? A gente tá falando agora do próximo, do segundo álbum, né? Porque esse Solta era um EP. Esse novo trabalho da Julia vai ser trilingue. Em português, espanhol e muita bosta. Brincadeira, a terceira língua é inglês. Vão ser 21 músicas, Jesus, e dessas a gente já conhece Fool for Love, Poltergeist, Bye Bye Bahia, que a gente mencionou aqui alguns dias atrás, algumas semanas, Tonta, Viciada e Delícia Proibida, gente.
Não, é que eu quis colocar todas, tá? Foi minha escolha Não é editorial. isso. É que é tipo, é quase xoxa manca, anêmica, frágil, inconsistente, né? Tom tá viciada. Tom tá viciada. Ah, bem, nessa semana a gente recebeu mais um single. Dessa vez é em inglês e se chama Girls Just Wanna, né? Que a princesinha ali revisita o clássico Girls Just Wanna Have Fun da Cyndi Lauper, mas agora com um olhar mais moderno. Em vez de falar somente sobre diversão, a Julia propõe ali uma reflexão sobre a autoestima e a pressão das redes sociais. Lacruda. A música já chegou com videoclipe e o álbum deve estar completo nas plataformas até o fim do primeiro semestre. Então ela tem aí... Ela tem 4 meses ainda pela frente, tem tempo. Eu tenho uma opinião pra dar, porque eu também ouvi essa música. Realmente a gente atrasou muito, hein, Fábio? Já tava com Nossa, tempo de amiga, sobra. você viu Bridgerton, Ave Maria. Gente, eu vi tudo. Como eu me programei pra realmente eu tive tempo. Gente, seguinte. Eu acho que a Julia B, ela fica muito confortável cantando em inglês e cantando umas farofonas, sabe? E eu acho que ela me lembra um pouco o estilo da Addison Rae. Então, talvez seria interessante ela mirar nesse tipo de pop, porque eu acho que ela conseguiria acontecer fazendo esse tipo de coisa, tá? Essa coisa meio Samira do BBB, sabe? Assim, eu acho que ela conseguiria. Nossa, mas é um porque pouco... Ah, não sei. É um pouco longe. É que ela tem não o look and combina. Mas ela tem o look and feel pra, tipo, uma coisa meio Addison Rae, ela tem. Eu acho. Plastic. Não, mas é que a Addison Rae é mais promíscua, né? A Julia B tá noiva do Kennedy. Mas você viu o clipe dessa Girls Just Wanna? Of course I didn't, hon. Então depois você assista, porque eu acho que tá bem nessa estética. Mas me preocupa um pouco o Armin mesmo. Se a gente tivesse demorado um pouquinho mais, eu já tinha comido cocô. Ainda bem que a gente chegou. Ave Maria. Vamos lá, gente. Sou eu. Você falou de Eu ia tipo, é que você começou a falar já. Eu falei, já foi, né? Vai. Não, amigo, eu ouvi essa aqui também, tá? Eu ouvi todas da pauta, que eu tive tempo. Depois de um período sem lançamentos e o fim de contrato com a Atlantic Records, a Ava Max divulgou nessa quarta-feira, né, passada agora, o single Kill It Queen, um hino de alto empoderamento que marca o início de uma nova era. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais e chegou acompanhada de um lyric video. Gente, Gente, essa aqui é mais uma da Ava Max, tá? Não, é isso. Essa eu também acho que eu escutei. Mas é muito bom pra vocês saberem, farofas, quando a gente fala que a faixa tá disponível nas plataformas, quando a gente fala a data, quando a gente fala que tem lyric video, é porque não tem notícia em lugar nenhum pra falar dessa desgrama. Enfim. Aham. É isso aí. Obrigado por me entregar. Não tem Eu também já fiz gravadora. isso, todos nós já fizemos isso, amigo. Tá tudo bem. Gente, o Alex Warren teve um ano estrondoso em 2025 e pelo tamanho do texto que eu vou ter que ler agora, aparentemente tem notícia sobre essa. Depois que ele explodiu com o hit Ordinary, que ficou em primeiro lugar, ele foi realmente um smash do momento. O Alex foi indicado a categorias no Grammy e no Brit Awards também, além de ganhar notoriedade pelo vozeirão que ele tem. Ele encerrou agora a era do primeiro álbum dele, que durou muito, inclusive, né? Tinha parte 1, parte 2, parte tudo, partituras. E ele vai lançar agora o lead do segundo trabalho da carreira dele. Lembrando que o primeiro foi esse que se chama You'll Be Alright Kid. A música em questão, que abriu essa era, é Fever Dream. E fala sobre se apaixonar por alguém quando você já tá pronto pra desistir do amor. Curioso. O single já chegou com um videoclipe bem humorado, podem assistir. A gente ainda não sabe a data de lançamento do próximo álbum, mas ele vai sair em turnê agora pelos Estados Unidos e Europa, turnê mundial, enfim, sabem como é. Now I found another. Ele vai tentar hitar na turnê, que eu sei. Inclusive, eu tentei escutar o primeiro álbum do Alex Warren, porque eu já falei disso aqui, eu acho. Tem todos os elementos pra eu gostar, né? Tem um negócio meio orquestrado, tem corinhos, tem harmonias, etc. Mas quando eu escutei o álbum não bateu. Mas não me pergunte por quê. Tá aparecendo muito conteúdo dele no meu Instagram. Tipo, Reels e coisas que ele posta. Ele é muito ativo, inclusive. E essa música ele Amigo, fez ele tem a indústria com ele, né? Tem muita indústria com ele. Que é o que a Ava Max não tem. Definitivamente não tem, coitada. Mas ele fez muitos teasers e muita preparação pra lançar essa música. Então acho que realmente tá vindo aí como uma grande aposta, né? Mas vamos falar agora dela, que não para de subir nas pesquisas.
E também, né, é uma artista com A maiúsculo. A Ray compartilhou a sua nova música, que é Nightingale Lane, né? É o segundo single do... Não é segundo, gente, do próximo álbum da cantora britânica. Porque eu esqueço que teve, né, a era esquecida da Não é Ray. o segundo álbum dela mesmo? Não, porque ela É. teve... Não, ela teve álbum antes, não teve com a gravadora? Ah, não, gente, era só Não. EP. E era justamente por isso que É. ela saiu da gravadora. Sim. A Apple Esse é o Music segundo mentiu álbum pra dela. mim, porque É ela o segundo single do botaram segundo alguma álbum. coisa, quer ver? Ah, sei lá. Que eu lembro que tinha alguma coisa como álbum, que acho que era uma coletânea que mudaram pro lugar certo agora. Tanto faz. Segundo single do segundo álbum. Vamos lá. Esse segundo álbum vai se chamar This Album May Contain Hope. Esse álbum pode conter esperança e vem aí 27 de março. A faixa segue o lançamento do single de sucesso, né, o primeiro desse segundo álbum, que é Where Is My Husband, de setembro do ano passado. E ela fez essa faixa acontecer, né? Ela também já aproveitou agora o Brit Awards para performar essa música nova. O álbum vai ter 17 faixas, distribuídas em 4 estações, com cada lado do vinil representando um capítulo diferente. Lembrando que daí, no caso, são 2 inis com 2 lados, né? Afinal, é um disco e não um tetraedro. O que vocês acharam dessa faixa? Amigo, você se esforçou muito pra falar isso. Aff, Maria. Eu jamais colocaria esse tipo de empenho. Eu gostaria de falar sobre essa faixa, porque em determinado momento eu achei que ela ia começar a cantar And I Am Telling You, I'm Not Going, e ela ia conseguir o Oscar dela. Outra coisa que eu queria falar também é que eu assisti a performance dessa música no Brit Awards. Achei tudo. Achei que a Ray, assim, artista. Acho que esse álbum vai ser super rico, interessante. Me deu mais vontade ainda de ouvir o álbum. Eu não sei se essa música vai performar tão bem quanto Where's My Husband. Acho que não, porque ela não tem a mesma pegada radiofônica nesse sentido. Mas eu adorei, me deu vontade de ouvir esse álbum. Estou pronto pra ele. E queria depois falar sobre o Brit Awards um pouquinho. Vocês viram as performances? Além da Não. Ray? Não, Nada. né? Nadinha. Eu achei que o Harry Styles, ele apresentou a música dele, né? Sim. Aperture, é isso, assim. E essa música não é legal, assim, como single, né? Tipo, provavelmente ela é legal dentro do álbum, vai funcionar e tal, mas eu senti que ele deu um espaço muito grande pra essa música no Brit Awards. Eu preferia que ele tivesse performado outra música. Mas ele mandou super bem, assim, bonitinho. E o Mark Ronson, quando a Dua Lipa desce ali daquele lustre, cara, realmente, a Dua O Lipa que ela realmente, tá? performou? Adivinha? Dance the Night e as outras parcerias que ela sério? tem com o Mark Ronson. Ela cantou Mentira. Electricity. É porque era uma performance do Mark Ronson cantando músicas dele. Então ele cantou Uptown Funk, ele cantou as músicas com a Amy. Lembrando que ele não Winehouse. canta. Não, ele tocou, né? Tipo, era ele tocando, aí teve as músicas com a Amy Ele Winehouse. foi homenageado? Eu acho que sim, foi uma homenagem pra ele. Aí ele fez uma homenagem pra Amy durante a performance. Aí entrou a Dua Lipa e cantou as músicas junto com ele também. Então foi ótima essa apresentação. Muito boa mesmo. Foda. Gente, eu gostei muito dessa faixa. Ah, sou eu? Não, eu não é- Então, não. É Eu- que a gente vai comentar, mas é que eu fiquei pensando que assim, nossa, não acredito que a Dua Lipa cantou de novo. Exato. Não. Mas ela não cantou só Dance the Night, ela cantou as músicas Amigo, dela com o Mark Ronson. Tudo Não bem. importa! É que Dance the Night já Chega! deu. Foi Dance the Night que afundou a carreira dela. Foi essa música que acabou com a era Radical Optimism. Foi literalmente assim, ela tá cantando. Ai, a derrocada. da E assim, vida. não é por Enfim. nada, mas a Dua Lipa vir depois de uma homenagem pra Amy Winehouse também é meio... Não sei. Pra mim não... Mas eu não assisti. Mas o conceito Assiste, não não- bateu pra mim. Eu Não, acho que a eu Amy sei. devia ter terminado aquilo, é que aí ia virar uma homenagem pra Amy. Mas, porra, tenha respeito, Mark Ronson, pela maioral que veio. Que te deu uma Não, carreira. gente, assistam. É boa performance. Eu sei que Não, quando eu não faz- acho que seja ruim, amigo. Não é isso. Eu sei que parece, mas não é. Tá. É. Ray. Ela podia ter tocado Suzanne com o Mark Ronson, que foi aquela música aí pro publi do relógio. Poderia, Enfim, que é ótima. eu já tinha visto teasers dessa faixa antes de sair também, mas a Ray de fato eu sigo e acompanho. Eu gostei da faixa, eu acho que ela entrega inclusive vocais. Chega ali um falsetinho, não chega a ser lírico,
mais diferente pra Ray, um negócio meio... Me remeteu bastante o Lux da Rosalia, esse trechinho ali, tá? Só isso aqui. Que é antes do último refrão. Mas eu gostei da composição, ela é bastante rebuscada, ela traz ali um negócio... É bem conceitão essa. É o oposto de Raise My Husband, que traz ali a farofona, mas acho que tudo dentro desse guarda-chuva e desse estilo, dessa identidade que a Ray tá construindo cada vez melhor. E eu acho que ela mostrando agora que tem gogó e que tem postura pra entregar essa baladona, porque isso aqui é uma baladona. Eu só ia falar pra Adele ficar atenta. Porque se ela demorar mais 15 anos pra lançar daqui a pouco vai ser o 45, o próximo álbum dela. Querida, as outras não param de trabalhar. Eu amei essa música. E não por ela, necessariamente. Eu acho que ela é uma música bonita. Mas eu sinto que a Ray tá muito no caminho certo, assim. Eu acho que ela se encontrou. Vocês sabem que eu não gosto do álbum da Ray. Vocês sabem que eu não gosto das faixas que ela lançava antes. Eu gosto de Escapism, mas eu não acho que seja isso o melhor que ela podia entregar, sabe? Tudo aquilo que tem no primeiro álbum, a produção, eu acho que ela acabava se perdendo um pouco por trás dos efeitos, do autotune e de uma estética que ela escolheu trazer pro álbum. E aqui eu acho que, indo por esse caminho mais orgânico, ela consegue brilhar muito mais e faz muito mais sentido com quem ela é, com como ela se mostra, com como ela performa. E agora eu acho que, de fato, apesar da capa ser horrorosa, eu acho que esse álbum vem com coisas muito, muito boas pra gente. A capa ser horrorosa é um conceito, né? Ela tá, tipo, achando a luz na escuridão daquele céu, mas é que tá, tipo assim, amor, fez no Canva, a cartolina. Fez. Que é isso? Ela é independente, gente, Tipo, vamos lembrar. não tem um sobrinho designer pra dar um tapa. Não tem uma AI paga pra fazer uma geração boa de imagem? Foda você falar isso pra uma artista, hein? Enfim, amigo, nem te conto as coisas. Enfim, não vou abaixar o clima aqui com desabafo de trabalho. Então eu acho que ela tá acertando muito. Eu gosto de como ela abre essa música, falando sobre o que é a música. Eu acho que isso traz mais da personalidade dela também. E ela é uma pessoa que tem muito a dizer, né? Ela fica muito efervescente nesse processo criativo. Ela adora, né? Mostrar que ela produziu e que ficou... Bah! E maximalista mesmo, assim, nos vocais e nas harmonias. Ela cria músicas que são muito interessantes da gente escutar. Por mais que não seja um hit radiofônico, ela te prende, porque o próximo passo é uma harmonia diferente. O próximo passo é uma mudança um pouco no ritmo, no jeito que ela vai falar as frases e a história que ela conta, né? Então eu acho que essa faixa consolida o que ela começa com Where's My Husband e acho que dá mais vontade de ouvir e ver o que vem por aí quando esse álbum sair. Porque agora eu acho que ela, assim, ela tá no mood imparável mesmo, né? Se antes ela era promessa, pra mim ela já tá estabelecida e ela nem precisa lançar, sabe? O álbum nem precisa sair, pra mim ela já é grande. Já se provou. Gigante. Uhum. Ela, vale dizer aqui que ela não lançou um clipe pra essa faixa, mas tem uma performance ao vivo no Abbey Road Studios com a Orquestra Sinfônica de Londres, ou do UK, uma orquestra lá. E é, assim, de arrepiar, no bom sentido. E eu quero muito... Eu vou deixar isso pro álbum. Eu tenho um comentário sobre o que o Fábio falou de, tipo, o que foi o primeiro álbum dela, mas eu preciso escutar mais... The Dark Days da carreira da Ray, que ela mesma fala, tipo, não escutem, gente, não precisa. Porque eu acho que... Se for o que eu tô pensando, foi tudo muito calculado. Essa trajetória pra talvez esse segundo álbum dela. E, enfim. Mais a vir. Cenas dos próximos episódios. Quando sair o álbum. Daqui 3 semanas, 4 semanas. Tá vindo aí já, né, gente? Enfim, vamos seguir que tem mais coisa pra falar hoje. Gente, depois de 3 anos, as meninas do Blackpink voltaram com um trabalho completo, entre aspas, tá?
As divas lançaram o EP Deadline, que segue o The Album de 2022. O EP já contava com o single Jump, lançado no ano passado, e foi completo com mais 4 faixas agora. E aí, gente, é isso. Assim, não tem muito o que escrever aqui também, tá? Eu não gostei. Enfim, eu também gostei. Infelizmente. Gente, eu achei que elas fazem coisas mais interessantes separadas do que juntas. Eu não aguento mais essa pataquada aí de escassez. Tipo, sabe, não quer Calma. trabalhar, não trabalha. Mas você falou que você gostou ou que você não gostou? Não, gostei. ele não gostou. Ah, eu entendi que você gostou. Não gostei, sabe? Aí do nada, essa Gol me. Não gostei, tá bom, tudo bem. Não tô dizendo que não é que é ruim, mas é só, tipo, pra mim esse tipo de pop já. Não sei, eu sinto que elas não querem fazer isso aqui, entendeu? E separadas elas fazem coisas mais interessantes, só isso. Não sei se todas. Mas assim, eu acho que o contexto é muito pior do que as faixas. Eu gostei bastante das faixas individualmente. Tem uma que é bem fraca. Assim. Go é interessante e eu acho que ela é mais redonda do que Jump. Que Jump causou bastante quando a gente escutou. Ela cresceu um pouco depois em mim, mas assim, ainda não Eu é gosto de tudo Jump. isso. A terceira que é Me and My, que acho que daí na música fala Me and My Girls. Me lembrou muito Fifth Harmony. Muito. E é mais esquecível desse EPzinho. Aí depois vem Champions, que é uma gostosinha assim, mas assim, não é Blackpink. E é muito americana. E a última lá, que era pra ser um pouco mais lentinha, que é Fuckboy, algo do gênero. É que são vários X pra ser censurado, enfim. Também não. E aí é isso do contexto, porque as faixas são boas, mas elas não são muito Blackpink. Tirando o Jump e Go, beleza. Essas, tipo, tem mais a força delas. Mas as outras três não são Blackpink. Não tem tanta força, não tem personalidade. Foi o que eu falei até no começo na notícia da Jisoo, tipo... tirando o Jump, todas as outras faixas são totalmente em inglês. Não tem a língua nativa delas na faixa. E aí tem o contexto de serem as faixas produzidas pelo Dr. Luke. Então, assim... Ai, vou ser meio bíblico, porque hoje a gente falou muito sobre essa pauta, mas... Diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu queria não ter gostado, mas é isso. Infelizmente eu gostei das faixas. Mas todo esse contexto não me dá vontade de continuar ouvindo, que não seja pra ter ouvido falar aqui, sabe? Gente, eu também, eu não gostei tanto assim, não, pra ser sincero. Eu acho que elas tentaram algo diferente, tanto em estética. Aqui a gente não tem aqueles hits claros e não tem os mesmos padrões que o Blackpink costumava seguir nos outros lançamentos. Foi um big creative risk. E eu não acho que valeu a pena. E isso, talvez esse lançamento transpareça que o Blackpink é de fato um produto ainda mais, né? Então, é um produto, elas tiveram que voltar, elas precisam continuar movendo a máquina, porque esse produtor, não entendo por que alguém escolheria ainda trabalhar com ele hoje, e eu não acho que as músicas ficaram tão boas assim. Tem que ir pra próxima, sabe? Ir pra próxima, volta pra origem, sei lá. Mas eu sinto que não funcionou. Foi um passo. E talvez até tenha funcionado. Esse álbum não ter funcionado seja bom, porque aí elas podem parar e cada uma ir pro seu canto, fazer o que elas querem fazer nas carreiras solo, etc. Porque, de fato, elas conseguiram lançar algo muito melhor separadas do que agora no grupo. E foi muito próximo esse retorno, né? Então, é inevitável a comparação. E não ficou tão bom, a meu ver. Eu prefiro as músicas dos outros EPs quando era mais K-pop, quando era mais. Assim, eu entendo que a carreira de 3 delas tá indo cada vez mais pra um caminho mainstream. Mas talvez esse fosse o brilho do Blackpink, sabe? Ele ser uma coisa que era muito K-pop. E aí quando ele perde um pouco isso, especialmente nesse EP, e ele busca essas outras referências meio cyberpunk, assim, esse futuro estranho, eu acho que o negócio não colou muito bem. Mas é isso. É uma pena,
porque elas estavam indo bem, elas tinham tudo pra, tipo, voltar e gerar ainda mais expectativa com esse lançamento, mas eu acho que não rolou. Total. Só corrigir um negocinho da pauta, o The Album é de 2020 e 2022 foi o Born Pink, que tinha a Pink Venom. E são os dois mini álbuns delas que tem 8 faixas, né? Que antes elas tinham lançado vários EPs de fato. E é isso, mais um EP agora de 5 faixas que seguimos pra gente... Que esse aqui é outro, gente, caindo cada vez mais, né? Ah, gente, bom, temos um novo latino na área. O Bruno Mars lançou nessa semana o seu quarto álbum de estúdio, o The Romantic. O álbum já havia sido precedido pelo lançamento do single número 1, I Just Might, e agora o divo está trabalhando a canção Risk It All como música de trabalho. O álbum debutou com mais de 26 milhões de plays no Spotify e marcou o maior lançamento da carreira do divo. Também. Lembrando que o último álbum solo do Bruno foi o Album of the Year 24 Karat Magic, que é lá de 2016. Exato. Nesse meio tempo... Quando o Spotify era só mato. Desculpa. Exato. An Evening with Silk Sonic, o álbum colaborativo com Anderson .Paak, através do duo Silk Sonic, que rendeu o mega hit Leave the Door Open, lembrando aqui que rapou quase todas as categorias principais do Grammy de 2022, Record e Song of the Year principalmente, e teve parcerias de sucesso como Die With a Smile e Apathy, com uma das Blackpink, inclusive. O álbum debutou com uma nota de 67 no Metacritic, com os críticos destacando a qualidade do álbum e a alta habilidade do Bruno em se manter relevante fazendo a mesma coisa. Mas dessa vez, ele trouxe uns toques latinos na música. E aí, o que você achou, Gabriel Armelin? Achei porco, achei relaxado, achei tudo que a gente já tinha falado de I Just Might, então talvez a gente nem precisasse aqui. Eu não vou me estender muito. Teve uma faixa que ouvindo, eu fiquei, talvez isso seja interessante, que é Cha Cha Cha. Mas que depois eu revisitei ela e falei, tipo, não, calma, acho que ela não é tão boa, não. Só tava muito feliz no momento que eu escutei ela e eu, enfim, achei mais do que de fato era. É curioso que os críticos destaquem, né, como ele consegue se manter relevante fazendo a mesma coisa, enquanto pra mim isso só mostra que ele é limitado criativamente e impulsionado pela indústria. Mas será que foi em tom positivo esse destaque? Não sei. Não, o que eu li é que, tipo assim, eles realmente, tipo, ó, é bom, não dá pra dizer que é ruim. Mas assim, ele não evolui, ele tá fazendo a mesma coisa desde sempre. E é isso. Então eu acho que foi mais um tipo, nossa, impressionante como ele consegue. Tipo assim, impressionante como ele consegue ainda nos agradar, tá fazendo a mesma coisa. Tipo, ele não desagrada, entendeu? Ele não chega uma hora que você fala assim, nossa, isso cansou, é o Bruno Mars. Mas o que eu queria dizer é que eu não achei o álbum ruim, tá? Eu gostei. Como eu conheço a discografia dele, eu acho que um dos grandes acertos da discografia do Bruno Mars é que ele sempre faz álbuns curtos. Então esse aqui tem 9 faixas, é pouca coisa. E eu gostei bastante de On My Soul, Something Serious e Nothing Left, que são mais pro final do álbum. Acho que ele diverte, ele agrada. Eu gostei dele trazer alguns toques mais latinos no começo. Tipo, eu gostei bastante de Risk It All. É uma música diferente pra ele, querendo ou não. E eu acho que tá tudo, assim, eu entendo as críticas, eu concordo, mas é isso. Acho que ele é muito bom performer. O ponto alto do Bruno Mars é a performance pra mim. E eu acho que esse tipo de música permite que ele entregue isso. Vamos ver como ele vai se desenvolver depois, mas eu gostei do álbum, tá? Eu vou ouvir. Mas eu entendo as críticas. Pra mim, acho que é uma questão muito simples do Bruno Mars chegar num patamar de carreira que é o mesmo de, sei lá, Imagine Dragons, Coldplay, que foram artistas que começaram com uma identidade muito forte, uma coisa muito diferente no mercado, e que explodiram pra chegar num patamar, e aí eu não sei se é o que acontece, mas a minha análise de extremo conforto, e aí, that's it, é o que tem. E aí eles continuam só repetindo a mesma fórmula, e a mesma sonoridade, e deixa de ser interessante pra grande massa acompanhar a carreira. É mais quando tem um single ou outro ali, algum trabalho que explode a bolha, mas se não, vai ser aquele grupo de fãs que é o que vai lotar estádio, que vai acabar indo nos shows. Mas que artisticamente, enfim, não tem muita coisa nova, né, gente? Então é isso. Uma ótima semana. Obrigado, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. Ah, então tá bom. Tchau, gente. Até semana que vem.